estamos indo para o poço. Ô, Requião, eu quero agradecer a tua primeira intervenção. Já passando a palavra para o Valério, temos muitos outros temas para debater aqui. Vou pedir para que vocês tentem ser um pouquinho mais, sucintos aí na fala, porque eu queria... Já temos muitas cartas sobre a mesa aí, como o professor Nildo, o Valério e o Requião trouxeram para a gente. Vou deixar, inclusive, Valério, você à vontade para tratar dessas questões que foram levantadas e vou trazer aqui uma outra situação, porque eu citei aí essa amplíssima aliança que foi construída para governar o país lá em 2022. Agora, a pergunta que se faz, muita gente faz essa pergunta, pelo menos no nosso campo, é a seguinte: onde é que a face esquerda dessa grande aliança apareceu no ano de 2024? Valério, você viu uma influência significativa dos ideais do nosso campo nessa gestão federal ao longo de 2024? E por quê, Valério? Fica à vontade. Muito bem. Anderson, você vai dar uma referência de tempo? A ideia é que as respostas sejam de 5 minutos. Uns 5 a 7 minutos, eu acho que é suficiente. Fique à vontade. Tá bom? Tá ótimo. Bom, então, vamos lá. 44. Vou até 51. 51. Bom, 3 notas em 5 minutos. A primeira observação é a seguinte: eu concordo contigo, Nildo, que o balanço do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro para a nação brasileira, para o povo brasileiro, foi uma catástrofe bíblica, digamos assim. Esses foram 4 anos de horrores que culminaram com a pandemia. Mas, quando fazemos a avaliação em dimensão histórica, nós temos que considerar que relação o governo Bolsonaro manteve com a burguesia. Então, a fração burguesa que o Bolsonaro respondia, ela acumulou forças durante os 4 anos do governo Bolsonaro, e a demonstração disto é que, quando teve que medir no terreno da batalha eleitoral com a oposição unificada em torno da frente liderada pelo Lula, a diferença foi muito estreita. Mas eu discordo de uma avaliação que chega à conclusão de que não há diferença, o que prevalece é a continuidade entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, ou seja, o que fundamentalmente se desenvolveu ao longo destes 2 anos é a continuidade de um projeto que condiciona o lugar no Brasil no mercado mundial, uma condição periférica, semi-periférica, elementos que foram desenvolvidos também pelo governador Requião, quando assinalou que o governo Lula utiliza o BNDES para financiar privatizações. Evidentemente, há continuidades, porque o tripé macroeconômico está intacto, ou seja, o governo obedece a uma estratégia que responde à busca do superávit primário, metas de inflação, que exigem taxas de juros muito elevadas e câmbio flutuante. Portanto, não há ruptura com uma estratégia neoliberal que, em resumo, tem como objetivo favorecer investimentos privados e garantir que a burguesia que dirige a locomotiva do investimento, reduzindo o papel do Estado. Isto são elementos de continuidade, mas há um grão de verdade, mas isto é muito perigoso. Como análise, eu creio que nós temos que olhar, digamos, com outra lente. O fato fundamental é que a sociedade brasileira está fraturada, e não está fraturada porque existe uma direita ríspida, existe uma direita áspera, existe uma direita dura. O fato fundamental é que a classe dominante do Brasil se dividiu, meus camaradas. E isto é relativamente raro na história.
A burguesia, os capitalistas brasileiros estão divididos. Há uma fração do capitalismo brasileiro que está por trás do projeto bolsonarista e que está defendendo ininterruptamente, desde 2015, que é necessário um choque no capitalismo brasileiro, que o Brasil perdeu as vantagens competitivas que tinha, que é necessário reduzir o custo do trabalho, que é necessário aproveitar uma oportunidade histórica aberta pelo fato de que os Estados Unidos não vão continuar garantindo financiamento a longo prazo do crescimento chinês e, portanto, uma parte do investimento que durante 25 anos foi para a China pode ser capturada pelo Brasil. E o investimento externo é que vai ser o impulso do crescimento, e para isso é preciso reduzir custos. Por quê? Porque a democracia ficou cara demais. Em 90, nós tínhamos 4 milhões de pessoas protegidas pela Previdência Social. Agora são 38 milhões. A Previdência ficou cara demais. O SUS ficou cara demais. A educação pública ficou cara demais. Os transportes públicos, os subsídios ficaram caros demais. As políticas de assistência social ficaram caras demais. Eles estão dizendo que é preciso cortar. Eles querem romper com, usando uma imagem, o pacto social que foi construído ao longo dos últimos, da última geração, depois do fim da ditadura, que são compensações. No Brasil nunca existiu estado de bem-estar social, mas são políticas públicas que preservaram condições de sobrevivência biológica para os mais pobres e garantiram alguma estabilidade. É um sistema democrático e liberal que a classe dominante nunca aceitou que existisse no Brasil antes do fim da União Soviética. Então há uma fratura burguesa. Não é o fascismo, não é o espantalho, Nildo. É um movimento político de massas. Vai para as ruas 25 de fevereiro, aqui na Paulista. Os infelizes eram 200 mil ou mais nas ruas, e é preciso ver a fúria. Eles não foram para fazer a domingueira na Paulista. Aquilo era uma massa enfurecida, raivosa, e que estava fundamentalmente dizendo para o Brasil: não prendam Bolsonaro. Não vai ser preso. Se for preso, nós vamos incendiar esse país. Isto não é uma direita que está, digamos, lutando por um programa econômico neoliberal. Então, esta é a minha primeira observação. A segunda, como bati nos 51, é muito rápido. Requião, o governo vai muito mal, e eu não tenho nenhuma retificação a fazer. Todas as críticas que você fez ao papel do BNDES, à orientação do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, tudo isso é absolutamente justo. Mas a pergunta que eu te coloco: qual é a nossa estratégia? O campo da esquerda, que tem um compromisso com um projeto nacional para o Brasil, que tem um compromisso com a ideia de que o Brasil não pode voltar a ser uma semicolônia dependente. Qual é a nossa estratégia política? Porque, veja, se a estratégia é ultrapassar o governo Lula pela esquerda, é preciso que ela esteja apoiada numa relação de forças. Ou seja, toda estratégia sem força é pura ilusão. Creio que todos concordamos com isso. Como é que vamos ultrapassar o governo Lula pela esquerda se ele está ameaçado de ser derrubado pela extrema-direita com uma liderança neofascista? Uma extrema-direita que, inclusive, tentou construir uma quartelada militar no Brasil e destruir a linha do sucessório. Então, como é que vamos ultrapassar pela esquerda se não temos força? Nós temos que ser úteis em primeiro lugar, na minha modesta opinião. Veja, eu sou um militante da Quarta Internacional, eu venho da tradição de Leon Trotsky, meu programa é a revolução permanente. Se a hora for de avançar, eu estou dentro, Requião, estou dentro, Nildo. Vamos em frente, vamos avançar, eu estou disposto a correr riscos. A minha geração quer mudar o Brasil e ainda há tempo. Mas não podemos ser ingênuos
e abrir um flanco que só pode favorecer a volta ao poder da extrema-direita. E, portanto, o Brasil está numa situação complicada. O governo vive um momento de impasse estratégico, porque silencia com a prisão de Braga Neto, e é muito duvidoso que tenha a epifania Ulisses Guimarães esteja disposto a mobilizar para as ruas. Porém, todavia, contudo, como disse o Requião, como é que ultrapassamos pela esquerda se nós não temos base social? Quando nós convocamos as ruas na maior cidade do país e alcançamos 10 mil, isso é o nosso ápice. Uhum. Esse é o desafio. Anderson, câmbio. Obrigado, Valério. Daqui a pouquinho eu vou passar, inclusive, a palavra para o Requião para ele responder esse questionamento do Valério. E para o Nildo Orix também. Eu quero também responder o Valério. É evidente. Eu vou passar justamente nesse momento a palavra para você, seguindo aqui a ordem dos nossos comentaristas. Eu queria te ouvir, Nildo, para que você, evidentemente, fale aí a respeito do que o Valério trouxe para a gente. Também responda, de alguma forma, essa questão que eu levantei, né? Onde é que está a face esquerda? Ou onde esteve a face esquerda dessa grande aliança ao longo de 2024, Nildo? Olha, eu acho que tem uma questão aqui, eu acho que é boa essa conversa, porque, efetivamente, não estamos numa convenção partidária, é uma conversa à esquerda, no sentido do espectro amplo da esquerda brasileira. Tem uma diferenciação clássica no marxismo, que o Valério sabe e o Requião sabe. Uma coisa é o governo, e outra coisa é o Estado. O governo e o poder, na diferenciação leninista, né, clássica. Então, a classe dominante está no poder, com todos os governos. Em todos os governos. Ela domina a cena, e cada vez de maneira mais confortável. A segunda é algo mais concreto, digamos. O Valério postula que há uma divisão nas classes dominantes. Eu postulo ao contrário, que há uma coesão burguesa. A divisão eleitoral só existe. Vou dar um exemplo claro que o Requião e o Valério conhecem, tu também, Anderson. Gustavo Franco estava contra Bolsonaro e declarou abertamente: será péssimo para o Brasil um segundo governo Bolsonaro. O Gustavo Franco, Requião, que é o rapaz que no governo FHC mandou bala em tudo isso que está aí. E o que é isso que está aí? Vamos pegar o tripé que o Valério mencionou. O que o governo Lula tocou desde o Plano Real? O tripé. O que é o tripé? Conta de capitais abertas e câmbio flutuante. Esse é o primeiro aspecto, essa é a regra de ouro, que é o núcleo racional do rentismo, que interessa aos latifundiários, aos comerciantes e aos industriais decadentes, e especialmente ao sistema bancário e todas as suas ramificações. Então, câmbio flutuante, conta de capital aberta, num país periférico, isso é um desastre. Resta o quê? Esperar um fluxo de investimento externo. Para isso, o governo atua desde 94 com taxa de juros elevadas, como uma forma de atração de capitais. E a outra são as privatizações. As privatizações, só que na modalidade de privatizações, como já ensinou lá nos anos 50, nos 60, o meu amigo André Gunderfrank, quando entra para sair. As remessas são sempre superiores ao que entra. Esse é o problema do capital externo. É grave, né? Segundo, o governo atado, Anderson, a uma taxa de inflação absurda. Qual era o problema de nós, o Conselho Monetário Nacional, decidir que a taxa de inflação seria 6 ou até 6,5? Qual é o problema? Nenhum problema. Nenhum. Nem me venham com essa história que nós estamos com pleno emprego, capacidade ociosa zero e que, portanto, qualquer pressão geraria uma pressão inflacionária nos preços terríveis. Isso é uma conversa de banqueirinho que meus alunos de terceira fase liquidam isso na hora, mostrando a evidência histórica e que não funciona, né? E o terceiro, que o Lula sempre teve a pegada em todo o seu governo, praticou superávit fiscais. Os 14 anos de governo petista, 13 são de superávit fiscais. Então já estão apegados à economia política do rentismo desde sempre. Isso é que permitiu, meus caros ouvintes do Faixa, é que permitiu a setores da burguesia, uma vez que a economia política do rentismo está garantida, vamos preservar as formas, ou vamos dizer, a administração democrática da ordem burguesa contra a administração autocrática da ordem burguesa, que leva um sujeito
indiscutível, como Gustavo Franco, dizer voto no Lula. Fernando Henrique, voto no Lula. Pedro Malan, voto no Lula. Armínio Fraga, voto no Lula. Não por outra razão. É porque a economia política do rentismo está adequada. A divisão eleitoral de setores da burguesia, que implica que Luiz Trajano vá com Lula e o velho da van vá com Bolsonaro, agora já disciplinado no governo, porque essa gente não tem convicção. A convicção dessa gente é como dizia Sartre, né? Um dia de verão, um dia de inverno, as moscas morrem. O Requião deu um exemplo aqui de um empresário que, contestado, caiu aos prantos diante dele. Isso é a cara da burguesia brasileira. Mas nós não temos um político à altura, por isso que eu repito, o Lula é um sujeito vulgar, porque ele não está à altura das circunstâncias históricas. Os trabalhadores na mais absoluta miséria. Ele tocando a manivela da economia política do rentismo, filiado ao Vaticano e ao Partido Democrata, de costas para o povo brasileiro, traindo, inclusive, não um compromisso de classe que ele nunca teve, traindo seus compromissos elementares de campanha, como o Requião narrou aqui, sobretudo no caso do Paraná, que toca no fígado do Requião, mas de todos nós também. E lá a Luiz Mercadante fazendo essa mesma política reacionária da direita, sem tirar nem pôr. Talvez o ritmo seja um pouquinho diferente, mas a direção é inconteste e os objetivos estratégicos são os mesmos. Então, para nós termos aqui uma conversa, tem que saber que divisão é essa que o Valério menciona aqui da burguesia. Eu não vejo tal coisa. Quando ela se divide eleitoralmente, que permite que ilustres banqueiros que eu citei aqui, aqueles honoráveis bandidos, como diria Marx, né, a respeito dos banqueiros, é porque eles estão cômodos nos seus interesses, como Lula, Haddad, Galípolo e mais uma bola de cretinos, banqueiros de quinta categoria, é porque eles estão cômodos, seus interesses não serão tocados. Uma parte do agro, o Lula repete sempre, o ministro mais feliz do meu ministério é aquele ministro da Agricultura. Bom, se eu fosse latifundiário, eu estaria soltando foguete todo dia aqui na Trindade. Ia me encontrar para tomar um chopp com o Requião aqui em Camboriú. Apesar de ser que poderíamos ter lugares bem melhores, o Requião sabe disso. Então, veja, a minha divergência com o Valério aqui é essa divisão da classe dominante. E aí a gente precisa conversar, Valério, para saber, de fato, o que é. Isso nos leva a algo muito importante, que é o apreço pela teoria. Como os partidos políticos não formulam, o PSOL não formula, o PT não formula, o PCdoB não formula, o PDT não formula. Nós precisamos ter um diagnóstico do que é esse desenvolvimento capitalista que eu chamo de rentístico, que contempla todas as frações, aprofunda a dependência do subdesenvolvimento, consolida o Brasil numa divisão internacional do trabalho, cuja pauta de exportações nós podemos ver nas relações com a China. Milho em espiga, minério de ferro, soja e petróleo cru. É isso que faz o Requião ter saudades, nesse aspecto, do gás e do segundo PND, que foi o sonho, a parte mais avançada no neodesenvolvimentismo no Brasil. Então, nós precisamos ter um diagnóstico da crise. E aí nós podemos ver quais são as nossas possibilidades. Por último, Anderson, para responder concretamente a tua questão. Bom, qual é o espaço desse radicalismo? Bom, a primeira questão é uma ruptura com o governo Lula. Nenhum apoio ao governo Lula. Uma ruptura com o governo Lula. As forças, há um radicalismo, há um ódio de classe espalhado no Brasil que, em geral, é capturado pela direita. Por quê? Porque a esquerda é bom moço. A esquerda quer ser simpatiquinha. A esquerda tem uma concepção parlamentar de política. E a esquerda tem essa concepção filantrópica da política pública. Ela não tem objetivos estratégicos. O Lula não criou nenhuma instituição no Brasil. Aliás, ajudou a desmontar todas as instituições. E já está namorando aí com uma nova reforma da Previdência, que a campanha publicitária já está sendo colocada. Então, nós precisamos ter um diagnóstico dessa crise para saber que, de fato, o subdesenvolvimento e a dependência se aprofundam desde 94, passando por todos os governos. Eu não sou imune, e concluo com isso, Anderson, se o governo desse demonstrações que está interessado em enfrentar a direita, nós da Revolução Brasileira, eu em particular, teríamos que mudar de posição. Eu mudaria de posição, Valério e Requião. Se o governo dá uma demonstração e quer disputar, ninguém poderia ficar imune a esse movimento. Mas o governo, ao contrário, ele dá demonstrações de fidelidade absoluta à classe dominante, ao Washington e ao Vaticano, por um conjunto de razões. E
E, nesse contexto, ele captura, ele deixa o monopólio da crítica para a direita. Por isso que eu postulo uma ruptura total com esse governo. É a única forma de criar base social e disputar esse ódio de classe absolutamente justificado que existe no país. Milhões afundados no desespero, na desesperança, na angústia, na morte, na solidão, no abandono. Milhões, sem que tenha aí uma proposta radical de esquerda, que é o que caracteriza, finalmente, aqueles que estão lutando pela Revolução Brasileira, pelo socialismo, ou por um país soberano. Mesmo, eu reafirmo isso, Anderson, eu não ficaria imune se o Lula e esse governo petucanismo, hein? Esse governo aí desse uma demonstração que está a fim da disputa, para a gente enfrentar aquilo que angustiou o Valério, com alguma dose de razão. Quando a direita vai para a rua, ela vai com ódio de classe. O mesmo ódio que nós temos que ter dos banqueiros, dos latifundiários da classe dominante, dos militares entreguistas, do fator religioso alienante e explorador do nosso povo. É isso que nós precisamos. Então, tem um diagnóstico da crise aqui e desses detalhes para podermos entender e saber tanto o potencial de nossa unidade como a natureza de nossas divergências. Obrigado, Nildo. Quero ouvir também o senador Roberto Requião a respeito disso. Evidentemente, vou deixá-lo à vontade para dialogar com as falas do Valério também, do Nildo, mas refazendo aqui a pergunta, né? Onde é que a face esquerda dessa gestão apareceu ao longo de 2024, Requião? Primeiro, uma consideração sobre a última intervenção do Valério Arcari. Eu não tenho dúvida que ele está cheio de razão numa hipótese. Ele tem terminado sempre as suas intervenções. Tenho assistido algumas, o Valério, inclusive com o Breno. A punição do pessoal que tentou o golpe é fundamental, como um exemplo de comportamento no Brasil. Esse pessoal tem que ser punido duramente. Mas a gente tem que entender que nós não temos mais instrumentos de comunicação. Você me pergunta o que é que nós podemos fazer. Eu acho que, de uma forma ou outra, apesar, Anderson, da nossa carência de público perto dos grandes meios de comunicação, nós estamos fazendo aqui, tentando colocar ideias e propostas diferentes desta loucura de que o Lula é a salvação do Brasil, que temos que apoiá-lo incondicionalmente, enquanto ele vai privatizando o país inteiro. Não, somos contra o fascismo, mas nós vendemos a Eletrobras. Arcari, eu entrei com uma ação popular junto com os eletricitários do Rio de Janeiro na questão da Eletrobras. O que eu dizia? Vamos devolver ao presidente da República o seu poder na empresa, no conselho de administração e correspondente aos votos que tem. Era o começo de uma resistência. Entrei com uma ação, um advogado de Brasília conosco, muito bem feito, e fiquei com a sensação que nós conseguiríamos facilmente uma liminar. Vai daí que é intimado o advogado-geral da União e a Eletrobras. Os dois juntos, Arcari, em nome do governo, em nome do Lula, pedem o arquivamento da ação. Eles não queriam a reestatização da empresa. É uma tapeação, o governo está jogando pela privatização da Eletrobras. E o discurso do Lula não tem nada a ver com isso, mas a prática do governo do Lula é a favor da privatização da Eletrobras. Tem sido tudo assim. Não dá para aceitar essa fidelidade absoluta ao governo federal. Eu não tenho todo o ódio ensaiado aí pelo meu amigo Nildo em relação ao Lula. Eu sou amigo pessoal do Lula. Eu tenho admiração por ele, pela sua evolução e tudo isso. Mas o Lula é o Lula. Vou contar para vocês outra coisa. No meu primeiro governo no Paraná, eu entrei com ação contra aquele primeiro grande leilão de petróleo. Vocês lembram daquilo? Com o Comparato, o advogado. Daí, em determinado momento, o Lula queria falar comigo, eu fui lá no Palácio bater um papo com ele. Vou dizer isso para vocês pela primeira vez. Nunca falei nisso, porque eu acho até que a cabeça do Lula mudou ao longo do tempo. Ele me disse o seguinte: Requião,
nós temos que vender o petróleo enquanto ainda vale alguma coisa. Porque o biodiesel vai tomar conta disso e o petróleo não vai valer mais nada. Então, nós temos que vender o petróleo, que era o entreguismo, enquanto ele ainda tem algum valor para o Brasil. Tinha um pote ali com mamona e ele me mostrou, olha aqui a mamona, é o futuro do combustível. O Brasil já foi o maior produtor de mamona do mundo, né? E depois deixou de ser. O pessoal do Exército da Aeronáutica desenvolveram um projeto de facilitar a cultura da mamona, mas a mão de obra pessoal das pessoas e tal encarecia muito e o Brasil perdeu para a Ásia na produção. Aqui está o futuro. Eu peguei aqui e disse, Lula, eu como isso aqui, mas não fale em entregar o petróleo. Isso aqui ainda é a essência, é a veia do crescimento econômico no mundo. E vai ser por muitos anos acabar com essa história que o petróleo acaba amanhã. Cada dia, claro que sendo finito vai ter um fim, mas não vai ser no horizonte, nem, Arcari, das nossas vidas, ou dos próximos 50, 100 anos, provavelmente vai passar disso. O Lula queria vender tudo. Vamos vender tudo enquanto ainda vale. Ele estava influenciado pela opinião da sua assessoria. E depois nós entramos no Supremo e acabamos perdendo no Supremo. Eles autorizaram o grande leilão de petróleo. E continuam fazendo leilão. Eu vi ontem que estão leiloando vários trechos de petróleo novamente. A nossa presidenta da Petrobras hoje, ela é do PCdoB, mas ela é das que acredita que o petróleo pode ser finito e que o Brasil precisaria um grande esforço de extração e que isso só poderia ser viabilizado pela privatização de tudo. Então, nós estaríamos dando um avanço brutal. Mas que avanço brutal? Com 67% das ações privadas? Que avanço brutal se um barril de petróleo custa para extrair $10, é vendido a 80, e esse preço de 80 ou mais de 80 vai sacrificar o preço do combustível do país, dos brasileiros? Está tudo errado. Então, a crítica ao governo tem que ser feita. Eu não acho, Nildo, que é uma oposição absoluta a tudo. Algumas coisas que dizem respeito até à sensibilidade pessoal do Lula com os mais pobres, que existe. Ele passou fome, ele viveu do salário mínimo, ele viveu do desemprego, mas depois ele foi formado na social-democracia alemã. Nós sabemos disso, né? Passou um tempo, na sua juventude, na Alemanha, sendo disciplinado pela social-democracia. A cabeça dele não é a cabeça que a gente imaginava. Nós imaginamos, quando aderimos ao lulismo, à sua reeleição, um Lula, que não era exatamente quem ele era. Então, a gente tem que entender isso, mas a crítica tem que ser feita e tem que ser pesada. Agora, fazer o quê? Eu acho que estamos fazendo o que é possível, aproveitando aqui o Faixa Livre e colocando algumas ideias e questionando essas teses absurdas do Brasil colônia, que é a tese, na prática, do Haddad e do Lula. Não vejo maneira de dizer que eles não estejam nesse jogo. O arcabouço é isso. Uhum. A reforma fiscal é isso. E o resto é ilusão. Requião, eu vou te pedir a palavra. Gritando no Congresso Nacional, gritando teses nacionais. A nossa presidenta Gleisi. Mas por que esse grito não está aqui no Paraná quando estão privatizando tudo? Aqui é uma associação da direita com Lula. Ou seja, é a mesma coisa no projeto econômico. Eu vou te pedir a palavra, Requião, porque eu queria aproveitar o mote que você me deu. Você falou em economia, a gente vai falar justamente a respeito disso agora. Aliás, eu falei, inclusive, na abertura aqui do nosso debate, em avanços nos indicadores econômicos, né? O PIB crescendo, o desemprego caindo, enfim. Ao mesmo tempo, há aí uma percepção por parte do povo de que as coisas não estão melhorando tanto assim. Isso se mostra nas pesquisas de popularidade desse governo. Numericamente, inclusive, de acordo com o último resultado que foi divulgado essa semana pelo Instituto Datafolha, o governo Lula termina o seu segundo ano de mandato com uma aprovação, inclusive, inferior à da gestão Bolsonaro no mesmo momento, lá em 2020.
E eu queria justamente saber o que leva a essa percepção, Valério. Por que a economia melhora, mas as condições de vida da classe trabalhadora não avançam em qualidade? Anderson, só fazendo uma rápida intervenção. Aqui Por no Paraná, favor. a rejeição ao Lula é de 61%. Tá certo. Obrigado pela mensagem, pelo número, mas, Valério, por favor, queria te ouvir também a respeito dessa questão que eu levantei. Evidentemente, Anderson, isso nos remete ao fato de que crescimento não é o bastante. E, a rigor, a aposta do lulismo de que a pacificação política com parcelas da extrema-direita tentando isolar a ala neofascista dentro da extrema-direita, apresentando entregas, né, favorecidas pelo crescimento econômico, não serão bastante para derrotar o perigo neofascista nas eleições de 26. Vou fazer 3 notas, o mais breve possíveis, em 5 minutos, Anderson. A primeira, eu não concordo, Nildo, que o Lula é uma personalidade vulgar, ou seja, interpreto vulgar quando você diz vulgar, medíocre. Ou seja, alguém que não tem um lugar na história. Não é a minha opinião. Penso que o Lula é uma liderança reformista, muito moderada, que aposta numa estratégia equivocada, que se resume fundamentalmente em manter o crescimento em torno de 3%, a arquitetura das políticas sociais compensatórias que oferecem uma base material para o pacto social, e que essencialmente decidiu não provocar, não tensionar. Mas não penso que ele seja um personagem medíocre diante da história. Quero lembrar que é absolutamente excepcional que um país da dimensão do Brasil, que evidentemente é periférico, mas é um país dependente, não é entre os países que estão na periferia, é de longe o maior mercado interno, são 40 milhões de consumidores de bens duráveis e semiduráveis. É um país em uma posição intermediária e tem uma fração burguesa grande o bastante para, inclusive, manter relações com os nossos vizinhos exportando capitais e incidindo na vida política do Paraguai, da Bolívia, do Peru, da Bolívia. A questão central para mim, Nildo, que eu quero chamar a atenção daqueles que acompanham o Faixa Livre, vou tentar resumir numa frase. Não é possível derrotar a extrema-direita e o neofascismo sem Lula. Nós precisamos de uma aliança com Lula. Não é possível. A esquerda socialista, a esquerda de inspiração marxista, as forças que se reagrupam num campo que eu delimitaria como sendo que vai da esquerda do PT, passando pelo MST, passando pelo PSOL, até uma boa parte do que é o movimento sindical mais combativo, o movimento estudantil, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento ambientalista, o movimento LGBT, o movimento indígena, movimentos de cultura. Este campo político, que vai da esquerda do PT até aos movimentos sociais mais combativos, ele é a linha de frente da luta contra o neofascismo, é quem encabeçou as manifestações do último dia 10 e foi às ruas. Era este campo político que se traduziu no Congresso Nacional na votação contra o pacote de corte de gastos, a dissidência do PT. Rui Falcão votou contra, Natália Bonavides votou contra, o Macron votou contra, o Orlando Silva votou contra, toda a bancada do PSOL votou contra. Há um campo político sendo germinado no Brasil, é embrionário, mas ele não é suficiente nesta relação política e social de forças para derrotar a extrema-direita liderada pelo neofascismo. Nós precisamos de uma frente única de esquerda mais ampla que incorpora todo o PT, PCdoB,
e setores mais amplos, vamos usar a unidade nação, com dissidências da classe dominante que não estão dispostas a correr o risco de ter um segundo governo Bolsonaro. Isto posto, Nildo me desafia com razão a sustentar a minha tese de que a classe dominante está dividida. Eu penso que há um fracionamento gravíssimo, e diria mais, no sentido clássico que Marx utilizava a fórmula massa da burguesia, a massa da burguesia está com o neofascismo no Brasil. A dissidência que tem mais visibilidade é minoria na classe dominante. Ou seja, quando nós pensamos o que é a sociedade brasileira e fundamentalmente, encaramos o capitalismo brasileiro de frente, quando pensamos nestes 2,5 milhões que são a burguesia brasileira, a massa da burguesia está com o Bolsonaro. Ela é liderada pela fração agrária, mas há um projeto estratégico. Esse projeto estratégico é reposicionar o Brasil como fundamentalmente uma economia agrária ou primária exportadora. Portanto, são minérios e os frutos da terra. E um alinhamento incondicional com os Estados Unidos, porque o mundo vai para uma fratura no conflito da Troika contra a China. E a aposta é que o futuro do Brasil depende do investimento ocidental, essencialmente norte-americano e europeu. Mas isto vem embalado num pacote ideológico terrível, ou seja, o que é o fundamento? Quais são as ideias poderosas da extrema-direita? A primeira é que a desigualdade é natural. Ou seja, a extrema-direita está dizendo a cada um seu destino, cada um por si, todos contra todos. E é assim que deve funcionar a vida social. É capitalismo selvagem, salve-se quem puder. A desigualdade é natural. Os homens e as mulheres de talento, força, iniciativa, eles devem poder explorar a ampla maioria que é inferior. Mas é um discurso que naturaliza também a dominação masculina sobre as mulheres. É um discurso que defende a autoridade patriarcal, que combate frontalmente o feminismo, que não aceita a igualdade de direitos e a aspiração da nova geração feminina no Brasil e no mundo de tomar nas suas mãos os seus destinos. É um discurso que legitima o racismo mais arcaico e obtuso, estúpido. É um discurso que legitima a LGBTfobia. É um retrocesso de tipo medieval, homofóbico, histérico. Não fosse isso bastante. Eles odeiam o movimento ambientalista, eles desprezam a luta pela preservação da Amazônia, eles defendem queima, 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 da mesma intensidade com que o Trump grita drill, 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 ou seja, extrai, extrai, extrai petróleo, e odeiam as reivindicações dos povos indígenas. Há um pacote ideológico que mobiliza uma maioria das camadas médias. Nós perdemos. A classe média já esteve dividida no Brasil no final do Estertor, nos anos da crise final da ditadura. A classe média urbana e a classe média histórica de pequenos proprietários, a nova classe média urbana de alta escolaridade, que ocupa funções executivas no setor privado e no setor público, foi arrastada pela extrema-direita por esta ideia de guerra ideológica e de ruptura social. E, no fundo, este projeto ideológico tenta legitimar uma nivelação das condições de superexploração pelo padrão médio asiático. Então, Nildo e Requião, Anderson e aqueles que nos acompanham, eu estou entre aqueles que façam uma aposta numa estratégia que considera que nesta relação social de forças, que é uma situação reacionária, significa que nós estamos na defensiva, o nosso campo, o campo operário, popular, democrático, nacional, nós estamos na defensiva. Nós temos que sair da defensiva e partir para a contraofensiva. Mas, ao ir para a contraofensiva, o nosso inimigo principal não é o governo Lula. Nosso inimigo principal, a extrema-direita neofascista, aliada com Milei e com Trump,
que ameaça voltar ao Brasil em 2026, que ganhou as eleições municipais. Nós levamos uma surra eleitoral, Nildo. Surra entre aspas, claro. Estou dramatizando. Eu queria tomar esse chimarrão das 5 da manhã do Nildo, que eu já percebi que ele tem uma potência psíquica enorme. Mas... é o peso da tradição, é o peso da tradição que você bem conhece. Muito bem. Mas, enfim, em resumo da ópera, a minha estratégia é construir uma frente única de esquerda e uma unidade na ação para derrotar o neofascismo. E isso não é possível sem Lula e, portanto, nós criticamos tudo que está de errado no governo Lula, mas nós não vamos para a oposição ao governo Lula porque não vamos favorecer, não vamos nós abrir uma brecha para que a extrema-direita possa derrubá-lo. E não é possível ultrapassar o governo Lula pela esquerda e, portanto, a boa e velha tradição leninista é que nós não somos instrumentos úteis para derrubar um governo que não é o nosso. O governo Lula não é o nosso governo. Não é correto para marxistas revolucionários participar do governo Lula, mas não seremos instrumentos úteis, não seremos manipulados por nenhum tipo de pressão que possa favorecer a volta ao poder da extrema-direita e dos fascistas. E não podia deixar de dizer em uma frase a resposta ao Anderson, que eu não vou terminar 24 em dívida com o Anderson. Faces de esquerda do governo Lula. Eu acho que o governo teve uma face de esquerda quando Lula denunciou o genocídio na faixa de Gaza. Eu acho que o governo Lula teve uma faixa de esquerda quando mandou a Polícia Federal e o Exército em Roraima e tirou os garimpeiros dentro da reserva Yanomami. Eu acho que teve uma faixa de esquerda quando revitalizou, né, bombou a iniciativa para o ensino público, com a ampliação das universidades, institutos federais e, sobretudo, com um programa inovador que oferece uma grande promessa, que é o Pé de Meia, com a reconstrução do Sul e o redesenho da política da assistência social. Foi redesenhado o formato do Bolsa Família. São iniciativas progressivas, são pequenas reformas. É um governo de coalizão com poucas reformas, quase sem reformas. É verdade.